produção um livro que recupera parte da saga dos defensores da reforma agrária, do meio ambiente, dos direitos humanos na Amazônia. Nós vamos falar neste momento com Rogério Almeida, jornalista, professor na Universidade Federal do Oeste do Pará, no curso de Gestão Pública e Desenvolvimento Regional, e escrevinhador sobre sobre temáticas amazônicas. E também com Elias Diniz Sacramento, doutor em História, professor na Faculdade de História da Universidade Federal do Pará, presidente da Fundação Virgílio de Educação em Moju, no Pará. Vamos conversar com os dois. O Elias é filho de Virgílio Sacramento, sindicalista morto na região de Moju na década de 1980. Bom dia, Rogério. Bom dia, Elias. Sejam bem-vindos. Bom dia, Marilu. Bom dia aí às pessoas que estão do outro lado. Bom dia, Elias. Faz tempos que a gente não se fala. Bom dia, Marilu. Bom dia, Rogério. Bom dia a todos que acompanham esse jornal. Uma satisfação muito grande estar aqui. Satisfação em recebê-los. Bom, eu vou começar aqui pelo Rogério, tá bom, Elias? O Rogério, quais serão aí, como é que vai ser, né, esse livro, na realidade, o título dele, quem que participa da elaboração dessa publicação, que justamente busca recuperar parte aí da saga da luta pela terra na Amazônia. O recorte é o estado do Pará, que é considerado o mais violento do país, Rogério? Bom dia de novo, né? Eu vou tentar aqui ser um pouco didático e prático, porque nosso tempo é curto. Tentar situar no tempo e no espaço, essa é a nossa ideia, e também nomear os casos. Bem, eu sou de São Luís, eu sou mais um migrante na Amazônia, moro aqui há 20 anos. Então, há 20 anos que a gente tenta acompanhar e fazer narrativas, tanto do campo acadêmico quanto do campo jornalístico. Então, tem toda uma convivência com os movimentos sociais, MST, FETAGRE, os movimentos de assessoria, como a Comissão Pastoral da Terra, a Sociedade de Defesa de Direitos Humanos, que são os nossos parceiros nesse processo mais direto. E também com o Brasil de Fato, do Rio Grande do Sul, que tem colaborado no campo da comunicação. Bem, o start do projeto, já a partir dessa vivência, foi a defesa da dissertação do Alex Lima, no ano passado, na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Alex Lima vem a ser filho de gringo José Ferreira Lima, que foi o primeiro sindicalista a tombar em 1980. Então, ao acompanhar a apresentação da defesa dele, é todo carregado de significados, de um emblema. Quando o pai dele foi morto, ele só tinha meses de vida. Aí, 40 anos depois da morte, o filho de um sindicalista camponês conseguir apresentar uma reflexão científica dentro de uma universidade que é pública sobre a luta pela terra é de um simbolismo gigantesco. Aí eu comecei a matutar e me lembrar de outros filhos que também conseguiram fazer essa proeza, ingressar numa universidade pública e fazer esse tipo de reflexão. Lembrei da Luzia, lembrei do sobrinho do Expedito Ribeiro, que foi outro sindicalista que morreu, e a partir daí a gente começou a fazer os contatos, né? No dia seguinte, no próprio dia da defesa do Alex, a gente fez um texto para fazer o registro, por conta da importância histórica e representativa da luta popular que tinha a apresentação dele. E a apresentação dele foi muito bacana, porque fugiu ao ritual que é comum nas defesas de pós-graduação, que muitas das vezes parece muito mais um tribunal da Inquisição, ou então uma UFC de egos transbordantes. Então, a mãe dele falou, a dona Oneide, o orientador, o Ayrton Pereira, ele convocou pares da época de 80 que conviveram com o pai dele. Então, foi cheio de simbolismo e de quebra de protocolo. Então, aí eu comecei, fiquei super entusiasmado. Chamei o Elias, no outro dia a gente fez uma sinopse e começou a convocar a turma. Conversei com os movimentos, todo mundo topou. Aí faz mais de um ano que a gente está nessa peleja. Formalmente, é um projeto de extensão da Universidade Federal do Oeste do Pará, que é onde eu tenho vínculo de trabalho. E esse projeto também ratifica o nosso compromisso como educador de uma universidade que é pública, como educador e como cidadão. É um compromisso com as classes colocadas em subalternização ao longo da história.
Bem, eu vou tentar aqui nomear quem são os colaboradores. Então, eu tenho enchido a paciência de uma porção de gente para colaborar. A adesão tem sido bastante interessante. Boa parte dos textos já estão no processo de revisão de texto. A gente quer começar ainda esse mês, mais tardar no começo do outro, a diagramação. Então, para fazer justiça aqui, porque a gente está falando de camponeses, de casos de massacre, de religiosos e de advogados. Se a gente fosse separar didaticamente, são essas 4 sessões. Bem, eu vou começar aqui com Paulo Fontes. Paulo Fontes, quem vai escrever? Paulo Fontes foi um advogado camponês, foi deputado, era comunista convicto, que foi morto nos anos 87. Quem vai escrever é o jornalista Ismael Machado, que é um grande escritor, tem uma verve nessa linha de jornalismo literário. A gente tem também do Massacre de Eldorado, os advogados da CPT, um ex e um ainda presente, é o Batista Afonso e o Carlos Guedes. E tem um caso aqui que é uma longa entrevista que os colegas do Núcleo Piratininga fizeram com o padre Paulinho, que vivenciou todo esse processo de 80. Trabalhou com a Dorothy Stang, ele conviveu com todo tipo de agressão de polícia civil, militar, do exército, todo tipo. Teve colegas presos, torturados. Então, quem fez essa entrevista com ele foi a Gabriela Gomes, o Euro Mascarenhas e a Jéssica Santos, que gentilmente vão participar dessa nossa ciranda. Tem um outro caso que é Ademir Federici, conhecido. Aqui a gente costuma tratar todo mundo por apelido, então o apelido de sindicalista é Adema. Ele foi morto antes da Irmandolite, já nessa região de Tomorando, que é na confluência das rodovias Transamazônica e da BR-163, que é uma região bastante marcada pelo avanço do grande capital no momento mais recente. O Arnaldo, que foi um sindicalista morto em 90, quem vai escrever é o companheiro Raimundo Gomes, é um histórico militante, também imigrante do Piauí, que está lá desde o tempo da guerrilha do Araguaia. Então tem história para contar para caramba. Expedito Ribeiro, quem vai escrever é o sobrinho dele, José Ribeiro. Expedito foi morto logo no começo de 2000, após as mortes do Gringo e de uns 3, foram 3 Elias da família Canuto, além do João, que foi morto. Alô, Elias. Rogério, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar um pouquinho para o Elias e já volto com você para você continuar, né, a falar quais são as pessoas, né, assassinadas, enfim, tem as chacinas, que também acho que você escreveu. Vamos falar agora aqui com o Elias, que é presidente também, além, né, de professor na universidade, ele é presidente da Fundação Virgílio de Educação em Moju, no Pará, fundação que leva o nome do seu pai, né, Elias, líder sindical, Virgílio Serrão Sacramento, que foi assassinado em 5 de abril de 87. Conta para a gente, Elias, enfim, a importância desse livro, que inclusive no final nós vamos dar aqui o link para as pessoas que quiserem colaborar financeiramente para fazer com que esse livro realmente seja publicado, mas eu queria que você falasse um pouquinho da história aí do seu pai, enfim, como é que foi a maneira que ele foi assassinado, e também comentasse em relação à década de 80, que foi, aí parece que a mais letal no Pará, e ao que tudo indica, está ligado à criação também da União Democrática Ruralista, a UDR, braço armado aí dos ruralistas. É isso, Elias? Conta para a gente. É isso, Marilu. Bom dia mais uma vez a você, aos ouvintes da Rádio Brasil Atual, né, que nos ouvem, que nos escutam aqui da Amazônia, Belém, Pará, né, essa região que a gente está vivendo o Círio de Nazaré agora, na capital paraense, é o momento em que todo mundo está se preparando para a festa de devoção, uma coisa linda e maravilhosa. Mas, por outro lado também, Marilu, o Amazônia e o próprio estado do Pará tem um lado muito triste, né, tem um lado de muita dor, né, um lado de muito sofrimento. E esse sofrimento também ele passa pela minha pessoa, né, pela minha família, né, meus irmãos. Então a minha história, a história do meu pai é uma história fantástica, né? A história do meu pai é como a história de tantas pessoas como que vão estar no livro, dos sindicalistas, dos camponeses que se tornaram lideranças, que foram pessoas assim iluminadas, né? Porque foram pessoas que tiveram um coração extremamente humano para fazer uma luta em defesa de outros também trabalhadores, de outros camponeses que estavam correndo o risco de perder a terra, como ainda hoje ocorre isso aqui na Amazônia. Então, meu pai, a história do meu pai é a história do meu pai com a minha mãe, que hoje tem 74 anos, que é viúva, e
junto com ela tiveram 11 filhos, né? Eu sou o quinto. Foram 7 mulheres e 4 homens, né? E quando meu pai foi assassinado em 87, eu tinha 12 anos de idade. Minha irmã caçula tinha meses, tinha 5 meses, e meu irmão mais velho tinha 18 anos de idade. Então, nós ficamos todos jovens, todos pequenos. Mas também a história de Gringo, como já foi mencionado, dos filhos do João Canuto, de Paulo Fonteles, de muitos. Minha história é assim. Então, meu pai foi uma liderança em Moju, no estado do Pará, que é um município paraense, em que, vendo chegar muitos projetos agroindustriais e tomando as terras de trabalhadores, de colonos, camponeses, então ele resolveu se juntar, organizar, fazer uma frente, junto com os trabalhadores, ele se tornou presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. De 83 a 87, foram muitas lutas, muitas denúncias, muitas viagens para São Paulo, para o Rio, para Brasília, fazendo denúncias, e até que em 87 ele acabou sendo morto. O município de Moju foi um dos municípios muito violentos nessa década de 80. E não só lá, né? A UDR se instalou no estado do Pará. A região sul e sudeste paraense foi uma região que assim, o sangue derramou por completo, né? E aí isso não é metáfora, isso é uma realidade. Dados que a gente encontra na CPT, no MST, dados em organizações, né, que assim, tiveram essa responsabilidade de fazer coletar esses dados, mostram que foram dados. Foi uma época muito difícil, muito complicada, né? Mas assim, a luta ela não parou, ela não terminou com a morte do meu pai. Não terminou com a morte do Paulo Fonteles, do Gringo, que foi três sujeitos que eu discuti numa tese de doutorado. Imagina, o Rogério está falando do Alex, que legal, bacana, né? Para nós isso é um empoderamento muito grande. O Alex fez uma dissertação e eu fiz uma tese. Eu passei por toda essa fase, tendo um pai morto e a gente passando por muitas dificuldades e muitas necessidades. E o que vai estar no livro vai ser esse relato, então, de filhos, de amigos, parentes dessas lideranças que hoje querem prestar essa homenagem através desse trabalho, porque são quase que sujeitos invisíveis na história. E muitos deles estão nas comissões, no relatório das comissões da verdade, nas comissões camponesas, estão lá presentes. Mas a gente quer dar uma visibilidade maior, sabe, Marilu? Escrever sobre isso dói muito, sabe? É dolorido. É dolorido quando eu falo isso para meus irmãos que moram lá no Futuriju, o João, a minha irmã, que moram espalhados em vários lugares aqui nesse Pará, nessa Amazônia. É dolorido para nós quando nós falamos sobre a morte do pai da gente, do nosso pai, que foi de forma trágica aos 44 anos. Mas, assim, a gente precisa se ponderar, a gente precisa ter força, né? A gente precisa encontrar coragem para escrever, porque senão grandes intelectuais não vão fazer isso. Então, nós temos que também nos querer ser intelectual também para produzir esse registro, esse relato da Amazônia, e que o Brasil possa saber disso, né? Porque essa é uma coisa que a gente quer que seja grande agora, com a participação de vocês aí, com outros meios também, né? Que a gente quer que divulgue, que assim, que a gente não só chora, mas que a gente escreve história bonita, porque nossos pais, as histórias deles circularam por organismos internacionais depois. Então, o meu pai, por exemplo, tem muito orgulho dele, porque o meu pai não ficou conhecido só em Moju, só na comunidade Sucuriju, Vila São Pedro lá, mas o meu pai, a história dele é conhecida muito longe, né, por São Paulo, por Rio de Janeiro. Isso me dá um orgulho muito grande. Aproveitando que você é historiador, eu queria te perguntar a respeito dessa manutenção, né, da violência como elemento estruturante no processo de integração, não é isso? Quer dizer, é sempre essa questão da violência, colocando a força, né, enfim, todos esse investimento que queriam fazer e fizeram aí no norte do país, né? Exatamente. E assim, infelizmente, né, agora, 2, 3 dias atrás, uma empresa de Dendê muito forte, ela despejou muitas famílias no município de Acará, que faz vizinho com o município de Moju, e que fica 2 horas de Belém, acredite ou não. Né? 2 horas de Belém, uma empresa colocou um montão de segurança para expulsar, espancar, quebrar motocicletas de moradores de comunidade, de uma comunidade localizada no município de Acará. 1h30 de viagem de Belém, praticamente. Então, pleno século XXI,
40 anos depois, da década de 80, a gente ainda vê isso como se fosse quase que uma normalidade, como uma naturalidade. Então, as autoridades, elas têm que ter ciência disso, que isso não pode mais acontecer. As famílias estão nas suas comunidades, a empresa tem uma terra dela, que diz que é dela, permaneça com a sua terra lá. Então, ainda hoje, a gente ainda vê a força, a imposição, né, esse método de tentar tomar a terra de um pequeno porceiro, de um pequeno colono trabalhador rural ali, que usa ela para o seu autossustento de uma forma arbitrária, de uma forma terrível. Isso aconteceu muito nos anos 80, principalmente depois dos golpes militares, 70, 80, 90, para cá, e ainda hoje isso se torna uma realidade na região amazônica, porque pensam que ainda a Amazônia é um lugar que é distante, que não se sabe as notícias daqui, mas isso não é verdade, né? Então, as notícias daqui, elas se espalham também. A gente também está conectado com o mundo, isso é muito legal. A gente falar com você daí de São Paulo é muito bacana, porque a gente também, nesse momento, está podendo ter essa oportunidade de transmitir isso, né? Dizer que denúncias do passado, as violações do passado, com a violência no campo, com a morte, com essa coragem bárbara de tirar a vida de um pai de família, como tiraram do meu pai, deixando nós 11 filhos, né? Mas só que a gente, graças a Deus, a gente conseguiu, como tantos outros filhos conseguiram também superar isso daí, né? A gente supera e vai mostrando que a gente está firme, está forte aqui nesse norte, nessa Amazônia, produzindo, escrevendo, né? Trabalhando, sendo solidário, fazendo memória, né? Então, isso é muito legal para a gente, mas, assim, um dia essa violência vai ter que acabar, um dia essa região amazônica vai ter que ser uma Amazônia partilhada para aqueles que realmente precisam, Marilu. Bem, e você dando aula também, né? Chegando até a universidade. O teu pai, com certeza, onde está, deve estar muito orgulhoso de você, viu? Com certeza, Elias. Pois é, Agora, Marilu, pois é. Olha, do meu pai foram 9 filhos professores. Acredita nisso? Meu pai não viu nenhum filho professor formado na universidade, 9 formados. A caçula formou agronomia com mestrado, né? E meu irmão se formou em Castanhal como profissional da escola técnica, lá é um profissional da terra. Né? Então, assim, eu tenho certeza que meu pai tem muito orgulho de nós realmente, né? Minha mãe que está viva, minha mãe assim, é só elogio para a gente. Nós recebemos muito elogio das pessoas, né? E nós fazemos uma memória para o meu pai. Todo 5 de abril nós fazemos uma memória, uma celebração, porque ele foi morto a 1 quilômetro de chegar em casa. Acredita nisso? 1 quilômetro para chegar em casa com janta para nós, com peixe que ele ia levar, e ele foi morto. Inacreditável, barbaridade, né? Malvadeza total, né? Assassinos do mal, né? nossa, cruel demais, cruel demais. Realmente a gente fica indignada, né, com os relatos que a gente ouve até hoje, né, acontecendo sobre isso, e a gente realmente sente muito pela morte do seu pai e de todos aqueles que deram a vida, né, pela luta, enfim, dos mais pobres, a luta pela terra. Agora eu vou falar aqui com o Rogério. Rogério, o livro recupera o histórico aí das chacinas, né? Temos aí os casos da Fazenda Ubá e da Fazenda Princesa, na década de 80, tem o massacre de Eldorado, né, de Carajás, em 96, do casal de extrativistas, José Cláudio e Maria do Espírito Santo, e você também acaba escrevendo, né, alguns capítulos aí desse livro, né, Rogério? Estou dividindo com um companheiro e professor também, que é um ex-agente da Comissão Pastoral da Terra, o Ayrton Pereira, que mora em Marabá, que hoje dá aula na Universidade Estadual, esses casos das chacinas. Mas eu queria continuar, porque eu perturbei muitas pessoas, então é só para fazer um registro das pessoas que estão fazendo mexendo, né, nessa dor, que é escrever, né? Do Eldorado eu já falei, do caso Dorothy, quem está escrevendo é o procurador da República, o Felício Ponte, junto com o Padre Amaro. O Padre Amaro hoje assumiu a bandeira da Dorothy Stang lá em Anapu, uma região super delicada, e ele vem sofrendo o mesmo processo que impuseram a Dorothy, que é tentar criminalizar a luta por direito, que é um outro elemento desse processo de integração da região aos circuitos econômicos. Por isso estava falando, ao longo da história, desde o primeiro colonizador, o que tem cabido à região é como se fosse um grande almoxarifado. A gente vem sofrendo saques e pilhagens de forma constante. Isso não mudou. No tempo mais recente do século passado, como o Elias já contou, com o marco da ditadura, isso se deu de forma sistemática, mas mesmo em governos democráticos, isso também foi se mantendo e se concretizando. O processo de desenvolvimento baseado em grandes obras, mesmo dentro do Partido dos Trabalhadores, que em tese
deveria ser alinhado, mas tem as suas contradições, apoiou e manteve esse tipo de linha de desenvolvimento. O caso emblemático é Belo Monte. Belo Monte faz 10 anos e é um grande desastre. É um grande genocídio do povo indígena que mora naquela redondeza. Então, ao longo desse processo histórico de expropriação de violências, eu acho que a gente tem que debater a violência no plural, onde a eliminação do adversário é o mais extremo. Então, tem as prisões arbitrárias, tem espancamento, tem a expulsão de gente de terra que é pública, de terra entendida como terra de trabalho, de terra entendida como terra de sagrado, para além do direito privado burguês de cercar tudo. Então, o significado da terra é fundamental como território para garantir a reprodução econômica e política e social de toda uma diversidade que mora aqui, indígenas, campesinos, quilombolas. E que, com esse recente governo, só vem a piorar esse cenário de tensões e de violências. Todo dia tem registro de alguém morto, assassinado ou ameaçado. Então, como é que a gente vai para criar um outro horizonte para além do capital, a partir desses sujeitos que, historicamente, têm sofrido todo tipo de violência, mas que, apesar de toda a violência, é insubordinado, é ousado. Então, o Elias, o Alex, a Luzia, outros que eu não conheço, que eu tive acesso, poxa, no caso do MST, é cheio de exemplos no campo da educação. O campo da educação é fantástico. O MST tem um Instituto Agroambiental em Parauapebas, onde tem a principal mina de minério do mundo, que toda a ordem de violência, de cercar, de privar o outro, de ter acesso à água, à floresta e outros recursos, estão ali a teimar. Eu acho que o nosso livro veio se somar a todo esse processo histórico, que vem de lutas e lutas que, infelizmente, muitos tombaram. Isso o que a gente conseguiu registrar. Isso que conseguiu fazer processo. Então, dentro dessas leituras, que também são dolorido para os filhos e amigos e parentes que escrevem, e também para a gente que está nesse processo de ter que ler tudo isso. Então, tu vê a parcialidade do judiciário bem nítido nos processos que mal e porcamente são estabelecidos. Tu vê a presença marcante das polícias civil e militar, na violência de expropriar, de destruir barracos, de destruir roçados, de pegar todo esse entulho desse processo de destruição e colocar nos poços de água, que é uma estratégia de evitar que essas famílias que foram expulsas tenham a retornar para o lugar. Então, a gente está teimando em fazer uma parte dessa memória que eu acho que é fantástico pelo fato de estar aglutinando tanta gente que nem se conhecia, que não se aproximava. Aí tem o Elias, que está em Cametá, bem pertinho de Belém. Aí tem a Luzia, que está em Rio Maria, junto com o sobrinho despedido com o Zezão. Lá pertinho está a família do Gringo, em São Geraldo do Araguaia. O padre Ricardo Rezende, que é o ex-agente pastoral de Conceição do Araguaia, que hoje é professor do Rio de Janeiro, que se dedica à questão de trabalho escravo. Tem vocês em São Paulo, aí tem os colegas do Rio Grande do Sul, tem muita gente jovem que está trabalhando na revisão do texto, que é ex-aluno, que tem sensibilidade a essas questões. Então, é um ato político, é um ato fraterno diante de um cenário tão marcado pelo ódio. Então, a gente chora bastante. Nossa, Rogério, e vamos pedir aqui ajuda no final, já aqui da entrevista. Eu vou dar o link aqui, mas eu já coloquei o link aí no chat do YouTube da Rádio Brasil Atual e no chat da TVT, que é Luta pela Terra na Amazônia. .dzawi.com. Vou repetir, Luta pela Terra na Amazônia. .dzawi.com. Esse livro está em produção, que recupera aí parte da saga dos defensores da reforma agrária, do meio ambiente, dos direitos humanos na Amazônia, principalmente no Pará. Agradeço aqui demais a participação do Rogério Almeida, jornalista, professor na Universidade Federal do Oeste do Pará, no curso de Gestão Pública e Desenvolvimento Regional, e do Elias Diniz Sacramento, doutor em História, professor na Faculdade de História na Universidade Federal do Pará e presidente da Fundação Virgílio de Educação em Mogi Pará, Fundação S em homenagem ao próprio pai que foi assassinado. Rogério e Elias, muitíssimo obrigada, um forte abraço para vocês e parabéns pela iniciativa.
A gente que agradece a gentileza e a solidariedade, mais uma nossa ciranda de teimosia, de insubordinação, né? Que é fundamental. Vocês também representam essa teimosia contra essa ordem estabelecida. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Agradeço. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.